mas está de pé porque o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Temos as aflições, né? As lutas, as batalhas, mas o nosso descanso só na Nova Jerusalém, né? Quando estamos aqui, temos que estar com a armadura de Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo. Você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo DVD, que Deus possa te abençoar. Abra também a sua Bíblia, você que está assistindo pelo DVD, Deus possa falar ao teu coração. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existente na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isto quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Podeis sentar. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Era um missionário. Ele fez 3 viagens para pregar a palavra de Deus. E em muitas cidades Paulo foi bem recebido. Houveram curas, libertações, salvação, mas também Paulo enfrentou oposições, e oposições terrenas, porque não queriam ouvir a palavra. Muitos diziam: ele está inventando uma nova seita, uma nova religião, e esse não é o nosso costume. Muitos diziam que Paulo queria levar uma nova religião para as cidades. Muitas cidades idólatras, muitas cidades tinham templos pagãos, muitas cidades haviam cultos para os deuses pagãos, e havia sexo no meio do templo pagão. Então muitos se opuseram à palavra de Paulo. Outros
Outros acreditavam que Paulo ensinava uma nova filosofia, uma filosofia própria, mas não era assim. Paulo combatia essas coisas. Deixa marcado aí, vamos a Colossenses. Colossenses, volta um pouquinho para trás, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Paulo diz assim, achamos? Colossenses, ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então Paulo estava combatendo sofismas e filosofias heréticas que era costume dos homens. Nesta semana nós vimos aí no Nordeste, uma cidade, não estou lembrado bem, que um homem, ele conseguiu arrebanhar um certo número de pessoas e colocou ela dentro de uma casa e vivia lá com elas e dizia que o mundo iria acabar dia 12. Né? Você assistiu isso no jornal? Depois, 100 e poucas pessoas. 100 e poucas pessoas dentro de casa. E uma disse assim, mas ele falava da Bíblia, ele confirmou, ele falou da Bíblia, ele disse, ele conseguiu nos provar que o mundo iria acabar no dia 12. Sutilezas, vãs filosofias humanas. E Paulo combatia essas heresias. Então veja você que desde a época de Paulo já existia essas filosofias, essas sutilezas que às vezes, querido, ingressa com um pé de veludo e às vezes arrebanha pessoas com o coração sincero. E a Bíblia diz que se um anjo de luz se manifestar na sua frente, pregando outro evangelho, você não deve aceitar. Diz que o diabo ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Então Paulo diz aqui, olha, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, não é? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Tem muita gente seguindo homens, filosofias humanistas. Tem muita gente seguindo homem porque quer ouvir coisas boas, quer ouvir aquilo que convém, e não aquilo que precisa, não aquilo que necessita. A igreja precisa da palavra de Deus. A igreja precisa do poder de Deus. A igreja não precisa ser bajulada. A igreja não precisa, na hora certa ela precisa de disciplina, na hora certa ela precisa de amor, na hora certa ela precisa de carinho, mas na hora certa ela precisa de correção. Tem muita gente que não quer correção. Eu já falei para alguém uma vez aqui, tá, você vai ficar sentado. Passou uma semana, veio, pastor, estou indo embora. Porque não quer disciplina, não quer correção. Mas a igreja precisa ouvir o necessário. Diga para o irmão, você tem que ouvir o necessário. Então Paulo, ele combatia essas heresias. Uma das filosofias que destrói a igreja, que destrói a fé cristã, é o humanismo. E tem muitos crentes, seguidores do humanismo. O humanismo, ele não dá crédito à palavra de Deus, ele acha que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é a invenção do homem. Está errado. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, o humanismo
diz que o homem não foi criado por Deus, acredita que o homem veio do evolucionismo. Então ele não crê que Deus criou o homem. E tem muita gente seguindo essa filosofia que é herética, que acredita que o homem resultou de um processo evolutivo. O humanismo diz que Deus não pode se revelar ao homem, que jamais Deus vai se revelar ao homem. Não, Deus é santo, santo, e Deus não pode se manifestar na terra, mas a igreja sabe quando Deus está presente. A igreja sente a presença de Deus. A igreja sabe quando a mão de Deus está operando na sua vida. Aleluia! Amém. O Espírito Santo habita dentro de nós e testifica que nós somos filhos de Deus. O humanismo não consegue captar isso, porque as coisas do Espírito é só para a igreja. Jesus, quando ressuscitou, ele poderia aparecer a Pilatos, a Herodes, a turba que estava lá dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas ele só apareceu para os discípulos, e depois 500 discípulos viram a sua assunção aos céus. Porque as coisas do Espírito, só aquele que está ligado, só aquele que tem o Espírito Santo pode compreender. Aleluia! Mas o que ele diz aqui? O humanismo rejeita a moral bíblica. A Bíblia nos ensina qual é a moral de Deus, não é? E nós podemos entrar aí por uma gama de assuntos, mas o humanismo, ele rejeita a moral bíblica. E é o que nós temos visto aí fora. Cada um faz o que quer, o importante é você se sentir bem, o importante é você ter prazer. Então, o namoro hoje em dia é sexo, é ficar, e etc, etc. Então o humanismo diz: se você tem prazer, se você se sente bem, você pode fazer. Você pode fazer o que você quiser. O importante é o homem se sentir bem, o importante é o seu bem-estar, o importante é a sua satisfação. Mas não é bem assim. Nós vemos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eles estavam entregues aos seus prazeres. Nós vemos Deus muitas vezes repreendendo, corrigindo, disciplinando, porque estavam entregues aos seus prazeres. Então não é bem assim. O humanismo, ele afirma que o homem deve procurar viver em busca da sua autossatisfação. Então tudo é válido se você tem prazer. Tudo é válido. Mas não é assim que nós aprendemos de Cristo. A filosofia humanista tem a sua origem no diabo. Porque a filosofia humanista diz que o homem pode viver muito bem sem Deus. Diga para o irmão: você não pode viver sem Deus. Né? Diz que o homem pode desprezar a Deus. Diz que o homem pode negar a Deus. Diz que o homem pode viver sem Deus. O homem pode se autodominar, se autodirigir. O homem pode fazer o que bem entender. Mas não é. A igreja tem um parâmetro. O parâmetro é a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos nesse parâmetro, tudo vai bem. O Senhor é conosco. Amém, querido? Amém. Então, a filosofia humanista, e existem milhares de outras, ela tem a sua origem no diabo. Ela induz a pessoa a desprezar a Deus. Você vê lá no Jardim do Éden, o diabo induzindo o primeiro casal a desprezar a Deus, a desprezar a palavra de Deus. Volte aí, Tessalonicenses, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus.
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo foi a Tessalônica, e ele pregou lá, e ele aqui está, depois que ele saiu de Tessalônica, ele foi para Bereia, e ele escreveu essas cartas. Ele mostra aqui a sua alegria para com aquela igreja, porque receberam a pregação de Paulo, receberam a ministração de Paulo como recado de Deus para eles. Recado de Deus para eles. Não como filosofia humana, não como uma nova heresia, mas receberam com alegria o recado de Deus para eles. E querido, é assim também. Nós temos que ouvir tudo, julgar tudo e reter o que é bom. Amém. Né? Tem muita gente, eu sou crente, mas crente não é bobo, não é palhaço. O cristão, ele tem inteligência, ele tem, além da inteligência, sabedoria dada por Deus para julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Porque às vezes, até na igreja, nós ouvimos muita bobagem. Aqui não, né? Por aí. Não na nossa. Mas muita bobagem, né? Olha o anjo aí atrás de você. Olha, eu estou vendo um caixão no meio da tua sala. Que bobagem. Tem urubu voando na tua casa. Eu estou percebendo isso. Que criancice. E tem vidas destruídas. Eu conversei com uma colega, o filho dela agora tem já 30 anos, e ela disse: Átila, ele não quer saber da igreja, porque no tempo daquele G12, ele ouviu uma palavra que destruiu a vida dele. Ouviu uma promessa, uma palavra, assim, bom, ele não estava preparado para ouvir. Né? Eu posso ouvir qualquer coisa, vai bater aqui, se não testificar, vai voltar, não vai ficar. Eu não vou perder a minha fé. Mas tem gente que é mais sensível, né? Se você chega a falar para mim: pastor, você é muito feio. Tá bom, eu sou feio. Mas de repente você fala para um outro, o pastor Walter, e ele vai ficar chorando. Ela falou que eu sou feio. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma cirurgia plástica. Né? Se você me der uma careta, uma língua, eu não vou ligar. Mas de repente você vai dar para o Júnior vai ficar chorando. Eu volto lá naquela igreja, a irmã me deu uma língua, fez uma careta para mim. Não. Então, diga para o irmão: meu irmão, não seja fraquinho assim, não. Não. Então, eles receberam como a palavra de Deus. E é assim, querido, a igreja, você hoje está aqui, você tem que crer que Deus está aqui para falar com você. Você tem que crer que essa palavra vai fazer bem ao teu coração, vai edificar a tua vida, vai te fortalecer. Você vai sair daqui alimentado. Você tem que crer: Senhor, fala comigo nesta manhã, ministra ao meu coração, acrescenta aquilo que eu preciso, e vai retendo o que é bom, e vai aplicando na sua vida aquilo que é bom, e vai crescendo em graça, na fé e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Veja, deixa marcado aí, mas vamos lá em Atos 17. Atos capítulo 17. Quando Paulo passou lá por Tessalônica. Olha só. Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos,
e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Veja que a palavra de Paulo, aquilo que ele ensinou, tocou no coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas aceitaram a palavra de Deus, aceitaram como recado de Deus, aceitaram, creram em Jesus, né? Ontem, várias crianças aqui numa festa delas aceitaram Jesus no coração. Amém. Aleluia, valeu a pena, só por isso. Então, versículo 5: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jasão e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga do judeu. Paulo não parava, né? Ele era expulso de uma cidade, ia para outra, já ia procurar a igreja. Ele saía de uma cidade apedrejado, chegava na outra, já ia procurar os irmãos, já ia procurar a igreja. Então, nós vemos aqui, quando Paulo chegou lá em Tessalônica, o que aconteceu? Muitas mulheres distintas, muitas pessoas aceitaram aquela palavra como recado de Deus para eles. Mas sempre tem os opositores, né? A obra de Deus, querido, é feita, tem que ser o poder de Deus, a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque a oposição é espiritual. O nosso adversário não é carne e sangue. O adversário da igreja não é carne e sangue. O teu adversário não é carne e sangue. É espiritual. O diabo, ele milita contra a obra de Deus. Ele não quer ver pessoas curadas. Ele não quer ver pessoas libertas. Ele não quer ver pessoas seguindo a Jesus, andando com Jesus. Ele não quer ver as pessoas bem. Ele veio para roubar, matar e destruir. E o que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas o nosso Deus é maior. Amém. Diga aí, meu irmão, Deus está conosco. Então, o apóstolo Paulo expressou a sua alegria, porque quando ele pregou, muitos se levantaram contra, mas também muitos receberam aquela palavra como a palavra de Deus. Querido, o reino de Deus não é para a grande maioria. Diz que estreita é a porta que conduz à salvação, são poucos os que entram por ela. E diz que larga, espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque as pessoas querem ter o seu prazer, as pessoas querem viver de acordo com a sua própria consciência, as pessoas querem se dar bem, e as pessoas não querem se submeter à palavra de Deus, não querem se submeter ao Espírito de Deus. Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo, versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo ficou muito feliz com aquele pessoal que ouviu a sua palavra e receberam, não como uma vã filosofia, não como uma filosofia humanista, mas como recado de Deus para eles. E Paulo, gente, vocês realmente são crentes. Vocês são eleitos de Deus. Uma igreja aí diz: a abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança. A nossa esperança em Cristo Jesus tem que ser firme. Nossa fé em Jesus tem que estar firmada, alicerçada na palavra. Ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira vindoura. Aleluia! Olha, Paulo estava muito feliz, porque ele viu que a semente que ele lançou germinou. O trabalho dele naquela cidade não foi em vão. A Bíblia diz que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Então, o trabalho da igreja, e quando eu digo igreja, é o trabalho, o seu trabalho, onde você está, lá no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua casa. Você tem que ser um discípulo de Jesus e você tem que buscar as oportunidades para falar de Jesus. Paulo, ele não perdia tempo, ele não gastava seu tempo em vão. Ele aproveitava as oportunidades. E ele, quando saía muitas vezes de uma cidade abaixo de pedra, expulso, fugido, ele não ficava se lamentando, ele não chegava na outra cidade: não vou mais pregar, não vou mais fazer nada, porque quase que morremos. Não, ele não tinha tempo para se lamentar, ele glorificava a Deus, ele fazia a obra de Deus. Então Paulo estava aqui muito feliz pelo trabalho realizado em Tessalônica e porque os corações realmente se renderam ao Senhor. Ele viu uma transformação no coração. Querido, Jesus, o Evangelho, ele tem o poder de mudar o nosso coração. A promessa de Deus é que ele nos daria um novo coração. E é para nós. De repente você se examina: poxa, meu coração ainda é velho, meu coração ainda tem manias que me prejudicam, o meu coração ainda tem hábitos danosos, a minha vida é espiritual, o meu coração ainda é duro, e eu preciso de um novo coração. Peça ao Senhor: Senhor, dá-me um novo coração, muda a minha vida, eu quero agir diferente. Paulo fala aqui que eles eram imitadores das igrejas cristãs, e que a repercussão do que aconteceu com eles repercutiu muito longe. Todos falavam, todos ouviram falar do que estava acontecendo em Tessalônica. Os cristãos ali, como receberam a palavra com alegria e como mudaram de vida. O Evangelho é para mudar a nossa vida.
não há razão para sermos, eu sou crente, se eu continuo mesmo. Deus quer mudar o nosso caminho. Aleluia. Eu não sei qual a sua situação. Quem sabe você está ainda no vício. Deus quer mudar. Quem sabe você ainda está no adultério. Deus quer mudar. Quem sabe você ainda está na mentira. Deus quer mudar. Quem sabe você ainda é um beberrão. Deus quer mudar. Quem sabe você ainda está agradando ao diabo com o seu proceder, com o seu comportamento, com o seu linguajar, com o seu pensamento. Deus pode mudar. Amém. Eu creio. E essa mudança vai repercutir longe, porque olha, quem viu, quem te viu, quem te vê, fulano mudou da água para o vinho. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Como aconteceu em Tessalônica. A palavra de Deus, ela precisa encontrar corações receptivos para produzir frutos. A palavra de Deus, ela só faz uma mudança quando encontra corações receptivos, quando encontra corações que creem, quando encontra corações que estão famintos e sedentos dessa palavra. A palavra só transforma o coração se o ouvinte crer e recebê-la também com alegria, como os tessalonicenses receberam. E hoje também, querido, a igreja precisa receber a palavra de Deus como revelação de Deus. O Espírito Santo testifica. Se eu for subir aqui e falar de mim, falar filosofias humanistas, ensinar psicologia, antropologia, isso não vai mudar a nossa vida, mas a palavra de Deus muda a nossa vida. Amém, eu creio. A palavra de Deus transforma corações. Então, no tempo do apóstolo Paulo, existiam muitos filósofos, muitos humanistas, e que eram seguidos por multidões. Como esse homem lá no Nordeste agora, né? Teve que sair com a polícia, porque senão queriam lixá-lo. O mundo não acabou, vamos matá-lo. A igreja não vive atrás de novidades, porque o que Deus tem para a igreja está escrito, está na Bíblia, está escrito. Então nós precisamos edificar a nossa fé. No tempo de Paulo existiam homens assim, nessas cidades existiam homens assim, e hoje ainda é assim, né? Tem aí o Henri Cristo, né? Um dia que eu encontrar aqui eu vou puxar aquela barba ali. Que ensinam heresias, vãs filosofias, mas que não satisfaz o espírito. O homem pode buscar muitas coisas, né? A Bíblia diz o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, às vezes a gente está estressado, vai caminhar no aterro, né? Ontem eu fui caminhar, corri, e você volta meio desestressado. Você volta, só em ver o verde, a paisagem, você, né? Já se renova a alma. Mas o espírito precisa da palavra de Deus. Tem muitas coisas que satisfaz a alma. Você tira férias, vai passear, né? Vai andar no calçadão, vai correr no aterro, andar de bicicleta, vai tomar um sorvete, né? Faz bem a mente, faz bem a alma, mas o espírito precisa do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Então, Paulo se alegrou. Ele não pregou em vão, pessoas realmente se converteram. Veja aqui Tessalonicenses, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo viu que verdadeiramente eles se converteram, estavam salvos. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito. Eles lá disseram que Paulo estava ensinando
novas regras, novas leis, dizendo que havia outro rei a não ser César. Naquele tempo, César era adorado. Então, César é o Senhor. E quem viesse dizendo Jesus Cristo é o Senhor, muitos eram condenados à morte, porque César é o Senhor. Quando Jesus nasceu, que os reis magos foram visitá-lo, chegaram a Herodes, e Herodes perguntou: diga depois onde ele está, que eu vou lá para adorá-lo. Mas ele queria matá-lo, porque não existia outro rei, não poderia existir outro rei. Então, dizer que Jesus Cristo era o Senhor naquela época era uma afronta a César, porque César era considerado um Deus. César era o Senhor. E Paulo diz aqui: com muita tribulação, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. No meio da perseguição, entraram na casa de Jasão, pensando que Paulo ainda estivesse lá, e arrastaram Jasão, e levaram ele preso, e outros que estavam com ele. Então, mas a igreja permaneceu firme. Querido, a igreja firmada na rocha eterna, nada vai abalar. Amém, eu creio. Se você estiver firmado em Deus, crendo no Senhor, sendo imitador de Jesus Cristo, as lutas virão, as perseguições virão, mas você estará firmado na rocha, inabalável. Amém. O Senhor Deus é uma rocha inabalável. Aleluia. Versículo 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Falaram o que viram. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver que a igreja é imitadora de Cristo. As pessoas precisam olhar para a igreja e sentir o amor de Cristo, e sentir a paz de Cristo. As pessoas precisam olhar para a igreja e sentir a alegria de Cristo, sentir que Cristo está no nosso meio. Porque as coisas velhas já passaram. Diga para meu irmão: as coisas velhas já passaram. Não é? Eis que tudo se fez novo. E Jesus quer fazer isso. Jesus quer transformar a nossa vida, e a nossa fé vai repercutir. Se lembra da sunamita? Ela viu o profeta passar e disse para o marido: eis que esse homem é um homem de Deus, vamos fazer aqui um quarto para ele, ele é um homem de Deus. Ela sentiu, ela viu, talvez no comportamento de Eliseu, que ele era um homem de Deus. Então, as pessoas que estão ao nosso redor precisam sentir que nós somos filhos de Deus. Algo mudou na nossa vida, né? Aquilo que saía da minha boca que não edificava, não sai mais, só saem palavras que edificam. O meu coração deseja agora as coisas do alto, as coisas eternas, né? Eu que era uma peste, uma praga, agora eu quero abençoar, eu quero ser bênção na mão de Deus. Aleluia! Isso, querido, é para nós, é para a igreja, porque nós temos que refletir a imagem de Cristo, onde quer que nós estejamos. Aleluia! E Deus pode fazer. Deus pode fazer. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele penetra no âmago, no interior do ser humano. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 12. O escritor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela vai fundo. A palavra de Deus, ela traz revelação. A palavra de Deus, ela nos lava. A palavra de Deus nos mostra quando estamos errados. A palavra de Deus, ela vai lá no âmago da questão. Lá no âmago, quando Jesus, Nicodemos foi interrogar Jesus, visitá-lo, Jesus foi logo no âmago da questão. Jesus foi logo na necessidade de Nicodemos, dizendo que ele teria que nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava. Jesus, ele então não perdeu tempo, né? Ele foi no âmago da questão. E a palavra de Deus, querido, às vezes ela vem como uma bomba, uma dinamite, né? Ela, pum, explode logo. E a gente, nossa, como eu era pecador, nossa, como eu estou errado, nossa, como eu preciso de regeneração, como eu preciso mudar. Querido, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos num mundo, não tem nada de bom nesse mundo, mas há um povo que se chama pelo nome do Senhor. Amém. E o Senhor está no meio desse povo. Amém. Nós não precisamos imitar a multidão, nós temos que imitar o Senhor. Volte a Tessalonicenses. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Há imitações que causam escândalo, né? Mas nós devemos imitar aqueles que dão bons testemunhos. E de repente na igreja você vai encontrar pessoas que causam escândalo, ou pessoas que não dão bom testemunho, mas você nem para isso deve se importar, você tem que olhar para o Senhor. É o Senhor quem salva, é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem nos conforta, é o Senhor quem nos consola. Então, olhe para o Senhor, fique firmado no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona. O Senhor é fiel e Ele nos ama. Nós temos que imitar aqueles que dão bons testemunhos e que glorificam a Deus, né? Veja aqui Tessalonicenses 5, versículo 21. Paulo diz: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então você tem que reter o que é bom. Se um dia você passar por mim, o pastor está com a macaca. Né? Retém o que é bom. Retém o que é bom. Às vezes, quando eu estou invocado, eu não sei disfarçar. Não? Tem gente assim? Eu tive um pastor que não era fácil. Eu levava muita bronca dele. Eu tinha que abrir a igreja antes que ele vinha de Niterói, deixava a esposa dele em Copacabana e ele ia para a igreja. Se eu chegasse lá, se ela chegasse lá antes de mim, eu já sabia, hoje vou ter bronca. Eu passava o culto todo agitado. Hoje eu vou levar, mas levava bronca na frente de todo mundo, na frente. Mas eu acho que aprendi um pouquinho com isso. Tudo é válido. Mas ele não era fácil, não. Então, nós temos que aprender a imitar aquilo que glorifica a Deus. Amém. Né? Se fulano causou escândalo, ore por ele, interceda, peça a Deus misericórdia, mas querido, continue caminhando, continue servindo a Deus, continue fazendo a obra de Deus. Paulo diz aqui que nós devemos reter aquilo que é bom, aquilo que edifica,
às vezes a pessoa foi boa para você 20 anos, mas se um dia ela falhou, as pessoas às vezes se lembram da falha da pessoa. E aqueles 20 anos que ela foi boníssima para você, aqueles 20 anos que a pessoa se dedicou a você, né? Ah, mas falhou aqui, e a gente só fala da pessoa a parte ruim, o pouquinho que ela nos ofendeu ou nos magoou, né? Passa por cima. O amor cobre multidão de pecados. Aleluia. Os Tessalonicenses imitaram as igrejas cristãs, as igrejas já estabelecidas, dando assim prova da sua fé em Jesus Cristo. Nós não temos que imitar o mundo. O mundo é que tem que olhar para a igreja e, poxa, tem algo a mais ali no meio daquele povo. Tem uma alegria no meio daquele povo, tem uma paz, tem uma união, tem uma amizade, tem um poder, tem algo que nós não temos, que aquele povo tem. E deve almejar também querer esse Jesus. Amém, querido? Então que Deus possa nos abençoar. Diz que, pelo que nós vemos aqui, Paulo tão feliz, houve um progresso na fé dos Tessalonicenses. A igreja se comprometeu com Jesus, e você tem que também se comprometer com Jesus. Paulo, ele disse, não foi Paulo, foi Pedro. Pedro, ele disse: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da tribulação sofrida, aquela igreja tinha o gozo do Espírito. Aquela igreja seguia a Jesus. O Espírito inundou aqueles corações dos novos convertidos. E a Bíblia diz que bem-aventurados sois quando vocês, por causa da justiça, são perseguidos, porque diz que dessas pessoas é o reino de Deus. Os Tessalonicenses enfrentaram muitas lutas, perseguições, mas Paulo escreve depois elogiando a fé, a firmeza, a convicção. Tenha convicção do que você quer, tenha convicção que você quer servir a Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo, não importa o que você vai enfrentar, Ele te dará a vitória. Ele é contigo, Ele é por ti, né? Então, diz assim: ah, esses que estão transformando o mundo chegaram até nós. Nós também temos que ir aonde o Senhor nos enviar, com a palavra de salvação, com a palavra de refrigério, com a palavra de esperança. O Evangelho tem poder de transformar vidas. Amém. O Evangelho tem poder de transformar vidas. Foi o que aconteceu em Tessalônica. O Evangelho possa mudar o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos.